Sejam muito bem-vindos, mais um Aeroluz, sempre às 18 horas em ponto, aqui no canal do Paulo Matias, aos sábados, logicamente. Falando do quê? De aviação, é lógico, aquilo que você gosta, eu gosto tanto também. E a gente fala de uma maneira descontraída, leve, séria, responsável, mas sem tecnicalidades sofisticadas que deixariam muitas pessoas sem entender, mas com o profissionalismo o suficiente para que todos os que sejam da aviação gostem e venham dar os seus palpites também. E para a gente avançar, preciso pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. O mais importante de tudo, deixar o seu ok ali, que é isso que parece que não é nada. Fala, por que eu vou fazer isso? Porque é assim que você ajuda a dizer para o YouTube que é para ele mandar para mais pessoas esse vídeo e a gente aumentar o nosso alcance. É muito importante, muito mais do que possa parecer. E lógico, faça seus comentários. Por fim, chame seus amigos para participarem também e fazerem a mesma coisa, de curtir, de trazer o comentário, de se inscrever no canal. E a gente já vai para o assunto. Temos dois para falar hoje. Primeiro, infelizmente, tivemos um acidente com um avião chamado de pequeno porte, um Piper Malibu Mirage, convertido para jet prop, que a conversão dele é tirar o motor a pistão típico e colocar um motor, neste caso é um motor com turbina PT6, é a turbina mais confiável, mais notória, mais desejada pela maioria dos pilotos, pela sua extrema confiabilidade, fabricada há mais de 50 anos, em diversas versões, com maior ou menor potência, mas sempre extrema confiabilidade, porque é a única turbina, ou das únicas, se não a única mesmo, que tem o fluxo de ar invertido, o ar entra por baixo, ele começa a correr daí de trás para frente, depois ele sai pelos escapamentos à frente, por isso que ele tem aqueles dois escapamentos virados assim. Quando você vê os dois escapamentos virados assim, na parte dianteira do motor, você pode saber que é uma turbina PT6 extremamente confiável. Bem, o avião saiu de Itápolis, parou em Criciúma para abastecer e, seguindo para Passo Fundo, onde ia pousar, sofreu seu acidente. 4 pessoas a bordo, infelizmente, perderam a vida. Um casal de passageiros, empresários e piloto e copiloto. O impacto foi muito forte, infelizmente não havia absolutamente nada que se pudesse fazer a partir disso. A gente sabe muito, muito pouco do que aconteceu, não só por ser recente, como também como o noticiário é escasso e o que a gente pode ver é muito pouco. A não ser que é triste esse acidente. E, como eu disse, saiu de Itápolis, parou para fazer abastecimento. Daí para frente vieram um monte de histórias que não tem o menor sentido. Eu vou passar rapidamente por elas para você entender. Primeira que disseram, e eu ouvi em alguns noticiários falando, mas também ele decolou com vento de frente. Isso já começou atrapalhando tudo, já estava errado. E os comentaristas dizendo, lógico, se tivesse decolado com o vento de cauda, aí seria muito mais fácil, que o vento ajudaria ele a decolar. É exatamente o contrário. Todo avião, se possível, vai decolar com vento de proa e não de cauda. Sempre. Porque ele voa com relação ao ar. Então, o que importa é que, com relação ao solo, no momento que ele está decolando, quanto menor a velocidade com relação ao solo, menor a distância percorrida de pista, permita que ele decole, melhor. Então pensa comigo. O avião está vindo neste sentido aqui para decolar, tá? E o vento de proa. O avião precisa de 100 km por hora para começar a voar, tá? E o vento está de 50 km por hora. Então, antes dele começar a correr, ele já tem contra ele metade da velocidade necessária para voar, tá certo? Na hora que ele atingir 50 quilômetros com relação ao solo, ele tem 100 quilômetros com relação ao ar. E é a relação com o ar que faz ele voar, do ar relativo passando pelas asas. Já falamos muitas vezes disso aqui. Portanto, lógico, se o vento vem de proa,
Ele decola com menos pista, mais rápido, mais fácil e tem mais facilidade de subir. E a subida é melhor porque o vento continua vindo de proa. Então ele vai conseguir subir numa razão maior. Por quê? O vento está vindo aqui. Agora você entender melhor ainda. Vamos imaginar que ele precisa voar com 100 km por hora e o vento está de 100 km por hora. Ele começa a subir parado. Claro que isso é, em teoria. Mas se é 100 km que ele precisa, ele vai subir parado. Ele, se tiver obstáculos à frente, ele vai subir que nem um helicóptero e antes de chegar nos obstáculos, ele já os venceu há muito tempo. Então, essa primeira falácia que não tem o menor sentido, felizmente, ele decolou com vento de proa e não de cauda, como alguns achariam que é melhor. Depois, quando está em voo de cruzeiro, aí sem dúvida, se ele pegar vento de cauda, é muito melhor, porque se ele consegue voar a 100 km por hora e o vento está a 100 km por hora de cauda, ele está se deslocando a 200 km por hora. Muito melhor. Lógico, porque está indo mais rápido. Daí, na hora de pousar, se o vento de superfície fosse exatamente o mesmo que o vento na altitude de cruzeiro, ele procuraria pousar no sentido contrário, para daí pegar o vento de proa de novo e, com relação ao solo, pousar de mais devagar. Então, essa fala não teve muito sentido. Outras que eu vi, que esses motores são muito complicados, porque quando dá qualquer problema de perda de motor na turbina, começa a perder pressão nos pistões e embaralharam tudo, não tem nada a ver. Já disse você, esse motor é extremamente confiável. Pode dar pane? Pode, sem dúvida alguma. O que aconteceu não sabemos. Eu quero mostrar das primeiras imagens que a gente tinha, daquelas do Flight Radar, que felizmente nos permitem ter essas imagens. Uma era do avião saindo de Itápolis, indo até Criciúma, depois uma de Criciúma até... Exato, esse primeiro, onde ele pousou. Depois tem a de Criciúma para frente, mas mais importante é que você tinha colocado anteriormente aqui. Se puder voltar, essa daí. O avião veio, vocês estão vendo a pista ali? Isso a gente sabe que aconteceu. A precisão não é absoluta, tá? Não é de metros, mas enfim. Ele veio, fez a curva, passou quase que perpendicular à pista. É um procedimento relativamente comum. Aí vira à esquerda, porque ele ia pousar no sentido, digamos, norte-sul, para facilitar, nordeste-sudoeste, para ser mais exato, tá? Então ele vem, cruza sobre a pista, faz uma curva esquerda, entra na chamada perna do vento, que é a perna com o vento na cauda, nessa hora ele está em velocidade maior, daí ele vai virar para girar a base, e depois ele vira para fazer a final com o vento de proa, na medida do possível, porque a pista não se desloca, logicamente, né? Mas ele vê como está o vento e percebe que tem um sentido melhor para pousar, que sempre é com um componente de vento de proa. Mesmo que o vento venha numa diagonal, é melhor que ele venha numa diagonal assim do que numa diagonal assim de cauda, porque sempre ele tem um componente de proa maior, tá? Aí ele faz a outra, depois perde-se o sinal. Possivelmente, esse avião perdeu velocidade em demasia e perdeu a sustentação. Isso é quase que certo pela próxima imagem que a gente vai ver. Agora, o sinal, quando está muito perto do chão, o sinal fica perdido. Então, ele teve o choque com o solo em algum ponto depois do final dessa curva, até onde está escrito lá Capão da Canoa, Girassol, algum lugar mais ou menos por aí é onde ele caiu, nós não temos a precisão. Ele vinha possivelmente girando base e daí para final. É a hora que o avião baixa trem de pouso, dá flaps. O que é flaps? Já falamos aqui algumas vezes. É uma forma de estender a curvatura da asa e às vezes até o comprimento dela, de tal maneira que ela ficando mais longa ou com a curvatura mais intensa, o ar que passa por baixo faça um pouco mais de pressão e o ar que passa por cima, ele tem uma volta maior, criando uma área de sustentação maior. Isso faz o avião conseguir se sustentar no ar em velocidades menores. Os flaps são usados na decolagem e principalmente no pouso, que se usa muitas das vezes flap máximo, dependendo do avião, nem tão máximo, mas enfim, uma quantidade maior de flaps. Então,
Quando baixa o trem de pouso, também aumenta o arrasto e aquilo drena a velocidade. É uma hora de muita cautela. E quando se faz uma curva, se for de inclinação um pouco maior, se perde mais velocidade e se perde sustentação também, porque logicamente o avião está numa posição de mais difícil sustentação. Aí vamos ver uma imagem que tem estática do avião quase antes do acidente para você entender. Está aí, ó. Você está vendo como ele está com o nariz bastante elevado? Não é só agora. E se você olhar só essa imagem, fica a impressão de que ele está tentando subir, levantou o nariz para subir e venceu o obstáculo que ele tinha na frente. Mas não, a imagem, quando a gente olha com atenção, a imagem corrida, o vídeo, ele já vem nessa atitude de nariz para cima o tempo inteiro. Isso indica claramente que ele tinha perdido a sustentação. Não 100%, mas grande parte. Não entrou em parafuso, o que é muito comum. O que é entrar em parafuso? Quando perde a sustentação, mais numa asa do que na outra. Primeiro numa do que na outra. Já mostramos esses casos aqui. E aí ele tende a cair de asa e muitas vezes mergulhar com o nariz de dorso e aí entra no parafuso e vai indo. Tá? Aqui ele conseguiu manter o avião em equilíbrio, mas ele não vinha se sustentando o suficiente. Ele estava provavelmente naquilo que chamam de logo após o pré-stall, ali no pré-stall e possivelmente com uma sirene tocando na cabine. Por que isso aconteceu? Não dá para a gente saber. Ele estava, a não ser que ele estava em velocidade menor que a velocidade possível de se manter voando. Qual é essa velocidade? Ela varia de acordo com o avião e dentro de um avião de acordo com vários componentes. Peso, temperatura do ar são os que mais importam aí. Vento relativo, já falamos sobre isso também. E trem de pouso, flap, tudo isso. Então o que a gente supõe, aí deu para ver muito bem como ele já vinha bastante cabrado, como se diz, assim com o nariz para cima. O que aconteceu? Ele vinha já chegando para pouso. É possível, não dá para a gente saber, que tenha havido alguma falha de motor. Pouco provável, muito pouco provável. Possível que estivesse sem flaps, ou sem toda a extensão de flap que deveria estar para essa situação e tenha havido algum engano na velocidade. Essa possibilidade é um pouco mais frequente, acontece com mais frequência isso. Então, ele vem no procedimento de pouso, sabendo que esse avião, não sei de cabeça, mas ele tem que chegar para fazer a velocidade de aproximação, digamos, 85 nós, deve ser um pouco mais nesse avião, 90 nós. Vamos dizer que a velocidade de aproximação dele é 90 nós, com flap. Sem flap, que é treinado também, sempre, aí poderia ser 110, digamos. Então, se ele vem com a ideia de que ele está com flaps, então ele pode vir a 90 nós, mas está sem flaps, ele está com 20 nós de velocidade a menos que o ideal. É algo mais ou menos por aí. Pode ser uma série de fatores que tem levado a acontecer isso. Mas o fato é que ele não estava se sustentando suficientemente no ar. Combustível, pelo que a gente vê, tinha. Não só porque tinha abastecido em Criciúma, como pela explosão que deu logo depois do impacto, a gente percebe que havia combustível bastante. Podia ser alguma outra coisa dentro do restaurante onde ele caiu e, felizmente, o restaurante estava fechado, não havia ninguém dentro, então não houve vítimas em solo. Tudo que a gente sabe nesse momento é isso. De resto, a gente tem que esperar a investigação. A investigação preliminar, que deve sair em 30 dias aproximadamente, vai trazer muitas possibilidades sobre o que aconteceu, mas só a definitiva, que num caso como esse pode demorar até 2 anos. Alguém certamente vai me perguntar, mas esse avião não tem caixa preta? Como que se faz a investigação? Os investigadores do CENIPA conseguem identificar, às vezes, por os restos pequenos do painel, a velocidade que ele estava na hora do impacto, a condição do trem de pouso, a condição dos flaps, onde estavam sentados os pilotos, passageiros, etc. E um monte de outras informações que ficam carimbadas nos restos do acidente. E eles conseguem muitas vezes chegar com muita precisão àquilo que aconteceu. É importante até para que essas vidas perdidas não se tenham ido em vão. Porque
quando se tem um acidente, se estuda com muitos detalhes tudo o que aconteceu. Não é para punir pessoas, não é por nada, a não ser emitir relatórios de melhorias da aviação e de procedimentos que devam ser feitos com mais ou menos atenção, com mais ou menos cuidado, que devam ser modificados, assim por diante, para sempre melhorar a segurança do voo. Esse é o objetivo da investigação dos acidentes aéreos. Tendo mais informações, a gente traz para vocês aqui. E outro caso, na última quinta-feira, que chamou a atenção de todo mundo, saiu no noticiário, criou uma bagunça no país inteiro, foi um apagão aéreo. Um problema que ainda não ficou claro exatamente, mas a gente sabe que foi problemas no controle de tráfego aéreo da Terminal São Paulo. Provocou a paralisia por 1h11 do aeroporto de Congonhas, de São Paulo, aeroporto de Guarulhos, aeroporto de Campinas, afetou o Campo de Marte, afetou também o aeroporto de Jundiaí, o de Sorocaba, o Catarina e, lógico, afetando esses aeroportos, afeta todos os demais. Se disse muito no noticiário que era apenas Congonhas. Não, não é apenas Congonhas. Foi em Congonhas o problema. Mas o reflexo foi em todos e eu vou explicar para vocês. É em Congonhas que fica o controle não só da Torre Congonhas, mas o controle da Terminal São Paulo. E foi o controle da Terminal São Paulo que parou suas atividades por esse tempo. Eu já vou dizer o porquê também. Primeiro eu vou mostrar para vocês um desenho rápido do que seja Terminal São Paulo. Pedi para a produção colocar aqui 2 PDFs que a gente tem, que são desenhos rústicos, não é um mapa detalhado, nem isso é importante, mas aqui esse é o desenho da Terminal São Paulo com as suas divisões e subdivisões. Está vendo? SP1, SP2, SP3. O que importa é que essa área em bege é toda a Terminal São Paulo. E você tem algumas anotações a mais que são o CTR-SP, que é justamente o aeroporto de Congonhas, tem o aeroporto de Guarulhos, tem o Campo de Marte, tem o aeroporto de Campinas, são áreas, depois tem São José, Taubaté, Guaratinguetá, que tem base aérea também, são áreas onde você tem a Terminal São Paulo. Imagina que fosse um caixote com esse formato que tem uma altura limitada, que vai a 18 mil pés, se não está me escapando, 18 mil pés. Acima disso não é mais a Terminal São Paulo. Tem um caixote desse tamanho. Dentro desse caixote tem os caixotinhos, que são as áreas dos aeroportos. Essas áreas específicas dos aeroportos, controladas pelas torres dos próprios aeroportos. Alguns deles nem a torre tem, mas neste caso aqui, todos eles têm. E agora, a Terminal São Paulo é toda essa área. Então, os aviões que chegam para Guarulhos ou saem de Guarulhos, depois que eles saíram da área da Torre de Guarulhos, propriamente, eles passam a ser controlados pela Terminal São Paulo. Tem o controle de saída, tem o controle de chegada, tem o controle de aproximação. Tem todos esses controles, são frequências diferentes. Às vezes, quando o movimento é pequeno, você tem a mesma pessoa controlando áreas diferentes. E quando o movimento é um pouco maior, cada frequência tem uma pessoa controlando. Por que muda? Padronização e também porque as antenas estão nos lugares com alcance de mais qualidade, próximos dessas áreas, então por isso também vai mudando a frequência. Quando o avião está em voo de cruzeiro, ele vai trocando de frequência e muitas vezes com o mesmo controlador, porque ele vai se conectando com outras estações de rádio mais adiante e assim vai seguindo o voo. O que aconteceu? Você já viu mais ou menos como essa área entendeu essa noção de caixote, né? Nós temos também as imagens do movimento na hora que deu problema. Esta daqui. Veja bem essa imagem. Você tem, num ponto, um concentradinho de aviões, que é Congonhas, onde os aviões estão no solo. Outro concentrado mais intenso que é Guarulhos, com os aviões no solo também. Aí estão passando 2 helicópteros, aparentemente no Campo de Marte, na região do Campo de Marte. Você vê mais um helicóptero, um avião de pequeno porte e 2 aviões de porte maior apenas, que são aviões que estão
sobre a Terminal São Paulo. São aviões que estão em voo de cruzeiro, indo para outras localidades que não sejam exatamente São Paulo. Então, eles estão passando acima da terminal. Você vê que ela está parada. No mesmo horário do dia seguinte e da véspera, nós pegamos imagens. Olha quantos aviões que tem a mais. Esses são os aviões, principalmente, que estão chegando ou saindo nos aeroportos de São Paulo. A diferença é muito grande. E o caos fica enorme porque esses aviões que saíram de São Paulo, digamos que estivessem indo para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. Aí é quase que uma exceção. Porque no caso do Santos Dumont, na ponte aérea São Paulo, Rio, eles fazem quase que invariavelmente com a mesma tripulação e os mesmos equipamentos, um bate e volta, vai e volta, e vai e volta. Porque, em alguns casos, os aviões são levemente modificados, com freios mais intensos, com algumas pequenas variações para que possam operar na pista curta do Santos Dumont. E quase sempre as companhias adotam de ter um comandante de grande experiência, que muitas vezes é alguém que fez carreira, foi para a Internacional, e quando chegou nos seus 60 anos de idade, próximo da aposentadoria, ele volta para a Nacional, depois dos 60 anos, e aí ele fica fazendo, por exemplo, a ponte aérea Rio-São Paulo, com um comandante com muita experiência e um copiloto que não tenha tanta experiência, mas que vai ter um aprendizado gigantesco. Tirando esses, o avião sai de São Paulo para ir para Londrina. De Londrina ele pode voltar a São Paulo, ele pode ir para Curitiba, pode ir para Brasília e pode ir para Recife e assim vai indo. Nós temos em torno de 600 aviões que fazem, em média, 4 a 5 voos por dia cada um, dos aviões comerciais. Então, quando você atrasa uma hora um voo ou cancela um voo, você cria um problema em cadeia em um monte deles. É isso que aconteceu, por isso que o caos fica muito grande. Agora, o que aconteceu? Tem uma notícia que fala, poucos falaram sobre isso, é das primeiras. Logo que saiu, era isso que estava correndo na Rádio Peão. Era isso que a gente escutava dos nossos colegas que têm a informação de estarem próximos da onde aconteceu o problema, então é a informação de conversa. Os que estão na sala de plano de voo, por exemplo, e ali pegam a informação porque um conta para o outro. O oficial que está na sala de voo recebendo os planos de voo, ele está em contato com a torre e fica sabendo mais rápido. Mas essa notícia depois sumiu praticamente e começaram a dizer, estamos pesquisando para ver o que pode ter acontecido. E aí que entra uma coisa que me chama muito a atenção. De um lado, o controle do espaço aéreo brasileiro é feito com segurança, com competência, com bastante rigor. Podia ter mais agilidade? Podia. Merecia que tivesse. Mas é um excesso de cuidado que às vezes torna tudo até um pouco mais lento. Um excesso de burocracia, bem comum no Brasil, mas que a gente não pode de forma alguma dizer que não tenha o cuidado com a segurança. Isso tem. Mas, volta na notícia, por favor, para a gente poder ver junto. Uma suspeita de vazamento de gás paralisou o controle de tráfego aéreo na manhã de hoje. O centro da FAB, Força Aérea Brasileira, precisou ser esvaziado de forma preventiva. A informação é do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, que foi dada à CNN. Essa informação ele deu e o Tomé Franca acabou de assumir o ministério. Ele não era um sujeito da linha de frente. Qual é a impressão que eu tenho? Porque coincide justamente com o que a gente ouviu na Rádio Peão. Esse é o fato. Chegou a ele e depois perceberam que dizer isso podia gerar um zum muito ruim. E aí começa, estamos vendo problemas técnicos que estão sendo apurados, todos falando mais ou menos a mesma coisa, sem explicar para a gente o que foi. Por quê? O que precisa para funcionar o controle de tráfego aéreo? Pessoas, comunicações, que na sala de tráfego aéreo se faz por fios, logicamente, cabos, e energia elétrica. Além dos equipamentos que eles usam, que são computadores, telas de radares, telefones, etc. Como você está vendo aí. Basicamente é isso. Hoje em dia você olha e fala, são computadores. É isso, é computadores que têm os programas específicos para isso e algumas telas de radares. É isso que precisa.
Não se usa gás para nada numa sala de controle de tráfego aéreo. E é em Congonhas que fica o controle de toda a terminal São Paulo, não é em Guarulhos. Devia ter, no meu entender, uma redundância plena, prontinha para funcionar nessas horas. Mas, principalmente, o que fazia um fogão de esquentar marmita na área de controle de tráfego aéreo? É essa a pergunta que fica. Enquanto vem primeiro a notícia do vazamento de gás e da suspeita de fogo, e alguns disseram que foi o início de fogo, teria sido, eventualmente, esse aquecedor de marmita teria tido algum problema. Me parece que é o vazamento mesmo. O que faz na sala de controle de tráfego aéreo? Um lugar onde tudo é redundante, ou seja, tudo é dobrado. Tem mais gente que o necessário. Não é para ficarem à toa, é para poder substituir alguém no caso de um estresse repentino, por exemplo, ou de um mal-estar, seja o que for. Tem mais equipamentos eletrônicos do que precisa. Tem mais radiocomunicadores que o necessário. Falhou um, você tem o outro. Com todo esse cuidado que tem, com toda a cautela, você vai colocar fogareiro para aquecer marmita? Enquanto não me disserem claramente que não foi isso, eu vou acreditar nos meus colegas que lá estavam e disseram que foi isso que correu por lá, até vir, de repente, uma pane elétrica, algo que não sabemos, algo que nós vamos ver depois, e daí a gente resolve. Enquanto não explicarem claramente que eu estou enganado, eu continuo acreditando nos meus colegas que estavam lá e nas pessoas que disseram isso primeiramente. É daquelas coisas absolutamente inaceitáveis. E, principalmente, nossas autoridades têm que mudar o estilo. Não é enrolar as pessoas, não. Tem que explicar exatamente o que aconteceu. Tenha sido falha de um ou falha de outro. E não é para bater na pessoa. É para a gente entender como faz na aviação, como já falamos aqui muitas vezes, para a gente evitar que esses erros se repitam. Quando se mantém em segredo, se esconde erros, e ao se esconder erros, não se debate os erros. Sem debater os erros, não se encontra a solução. É mais do que lógico. Portanto, é muito importante a gente entender. Nosso controle de tráfego aéreo é bom. O DCEA faz um trabalho seguro, sem dúvida, mas falta profissionalismo algumas vezes. Para concluir, o mais importante de tudo é a discussão profunda dos erros, em busca das soluções. Nossas autoridades não podem ficar com essa história de esconder a verdade da gente, porque elas vão ter mais dificuldade para resolver as questões. E eu vou seguir firme, convicto que foi isso, até que me prove o contrário. Era isso que eu queria dizer para vocês. E até o próximo sábado, mais um Aeroluz aqui no canal do Paulo Matias.